alunos, o meu nome é Juliana de Souza Soares, eu sou conteudista e tutora da disciplina Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. Vamos à primeira aula da disciplina, conferindo os assuntos na nossa escalada. Nessa aula, veremos os conceitos de saúde e qualidade de vida, as diferenças entre atividade física e exercício físico, citando alguns exemplos, e a classificação de sedentarismo, também enfatizando um pouco da sua relação com a saúde. Vamos direto ao assunto? Bem, antes de começarmos a discutir saúde, é importante saber que essa palavra vem do latim salus, que significa integridade do próprio bem-estar. A Organização Mundial da Saúde, em 1948, definiu-a como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Importante salientar que também, segundo a Organização Mundial da Saúde, as características e os comportamentos que cada pessoa tem, o ambiente físico, o ambiente social e econômico, são fatores fundamentais no estado de saúde de uma pessoa. Então é importante a gente discutir um pouquinho sobre esse conceito de saúde, já que, ao apontar que saúde seria um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças, alguns críticos citam que esse é um estado inatingível, que é impossível que as pessoas, de maneira geral, consigam sempre manter um estado de completo bem-estar, seja físico, seja mental ou social. Então, quando a gente pensa sobre isso, é bastante simples. Digamos que a pessoa não tem nenhuma doença, porém tem um problema de doença na família que a deixa preocupada, ela não dorme direito, enfim, ela fica estressada. Então, psicologicamente, ela não tem um estado de completo bem-estar. Por isso, se pensarmos, existem vários exemplos, né, que eu posso não ter doença, mas ter algum problema em outro aspecto da minha vida, e assim, de acordo com o conceito da Organização Mundial de Saúde, eu não teria a saúde dentro do que é considerado o ideal, em termos de ser um indivíduo saudável. Por isso, muitas pessoas, mais recentemente, criticam esse conceito, né? E também fazem com que a gente reflita até que ponto a saúde é uma responsabilidade somente do indivíduo, né? Qual é a participação do Estado, né, do governo, com relação à aquisição, à manutenção de uma boa saúde da população. E qualidade de vida. Então, qualidade de vida é um termo, é uma expressão que foi utilizada pela primeira vez em 1964 pelo presidente norte-americano Lyndon Johnson. Então, quando a gente olha essa expressão, em que ele diz, né, essa frase, em que ele diz que os objetivos, eles não podem ser medidos através do balanço dos bancos, e que eles só podem ser medidos através da qualidade de vida que proporcionam às pessoas, ele faz, na realidade, uma crítica, né, de que um país, para ser próspero, para proporcionar condições de desenvolvimento que sejam adequadas a toda a sua população, ou seja, um país onde as condições de vida são adequadas a todos, ele não, essa situação favorável não é medida só através da economia desse país, ou seja, o balanço dos bancos, né? Seria importante investigar
como as pessoas estão vivendo. E a partir daí se inicia uma discussão com relação à igualdade de condições, quais são os fatores, os aspectos que determinam se um indivíduo vive realmente com qualidade, quais são os fatores que podem levar a uma vida de melhor qualidade. A partir dessa declaração, em 1964, se começa a discutir, de fato, quais são os fatores, quais são os aspectos fundamentais que dependem não só do indivíduo, mas também do governo, do Estado, para que as pessoas tenham uma vida de melhor qualidade. Então, vamos ver esses aspectos. Na figura, a gente vai visualizar alguns pontos considerados fundamentais para a determinação da qualidade de vida. Então, vamos começar aqui do nosso lado direito, justamente com saúde, já que a gente acabou de conversar sobre o conceito de saúde, né? Acaba que as pessoas confundem um pouquinho, sempre acham que se eu tenho saúde, eu tenho qualidade de vida, né? Na realidade, a saúde é um dos fatores que vão determinar o quanto uma pessoa vive bem ou não. É lógico que não ter doenças, ter uma boa aptidão física, ter resistência no dia a dia, ter energia para realizar as atividades diárias é fundamental para que a gente possa viver bem. Porém, esse não é o único aspecto. Então, se o indivíduo, por exemplo, não tem doenças, mas no seu ambiente onde ele mora, condições de moradia, né? Ele tem, por exemplo, um saneamento precário, uma coleta de lixo irregular, a sua casa não tem conforto, é um local onde volta e meia falta luz, falta água. Essa condição ambiental, essas condições que eu apontei para vocês, são consideradas desfavoráveis a uma qualidade de vida que seja boa ou ótima. Então, o indivíduo, ele mesmo acusa que a sua vida, apesar dele ter saúde, não estar doente, ter boa disposição para as tarefas diárias, que na sua vida algumas coisas básicas estão faltando, como, por exemplo, fornecimento de água, de energia na sua residência. Então, por isso, a gente começa já a identificar que não dá para misturar esses conceitos de saúde e qualidade de vida. Sempre tem que se pensar que a qualidade de vida vai envolver muitos fatores, né? Sendo a saúde um deles. Outro fator importante são os relacionamentos interpessoais, né? Então, as questões de convivência familiar, de ter amigos, ter relacionamentos que são considerados saudáveis, produtivos, né? As pessoas terem nos seus momentos em casa ou num clube, na sua rua, numa praça da cidade, na praia, né? Enfim, terem outras pessoas para convivência, para uma convivência harmoniosa, para que elas não estejam incluídas dentro do que é chamado isolamento social, né? É uma coisa que deve ser evitada, porque existe uma associação entre isolamento social e maior chance de depressão, né? De alguns problemas de saúde mental, que a gente vai abordar, inclusive, mais à frente na disciplina. Então, a convivência social também é um fator importante para a qualidade de vida. Outro fator considerado decisivo para a estimativa de qualidade de vida, inclusive decisivo para a estimativa da qualidade de vida de um país, de como as pessoas naquele país podem atingir uma boa qualidade de vida, um fator que é considerado pela Organização das Nações Unidas como fundamental nessa estimativa, né, do quanto é bom viver num país e quantas condições ele oferece para os seus cidadãos, né, para a sua população.
são as questões de trabalho e educação. Então, isso também é bastante individual, vai depender muito, especialmente quando a gente fala de trabalho, de como as pessoas, do que elas esperam com relação a progredir na sua carreira, ter uma empresa ou trabalhar para outra pessoa, trabalhar dentro de casa, trabalhar num ambiente aberto, trabalhar num escritório. Então, nas condições de trabalho, a gente pensa desde remuneração, sim, mas também se essa pessoa se sente estimulada, motivada, reconhecida, valorizada. Então, no trabalho, se ele tem condições satisfatórias de desenvolver todas as suas potencialidades, de demonstrar todas as suas habilidades e competências, essas questões do trabalho, elas vão também além da remuneração. E a educação. Um país deve possibilitar, né, a todos os indivíduos condições, né, acesso e qualidade na educação, na formação da sua população. Quando a gente fala em educação, a gente já imagina, por exemplo, trazendo para o Brasil, existem alguns indicadores que vêm sendo utilizados para estimar, né, para tentar verificar como os estados, como os municípios estão conduzindo o processo educacional, a qualidade das aulas, como o aproveitamento dos alunos. Então, são provas que os alunos realizam e, a partir daí, se identifica quais escolas, quais estados têm realmente trabalhado melhor os conteúdos que são esperados para cada segmento de ensino. Então, a gente pensa, quando a gente pensar em educação, inclusive as condições dentro da escola, né? A escola pode ter excelentes profissionais, professores muito envolvidos no processo de transmissão de conhecimento, porém, não haver higiene nos banheiros, não haver merenda, como a gente sabe que infelizmente no nosso país isso acontece, algumas escolas que deveriam oferecer merenda, as crianças ficam sem merenda. Então, dentro de educação, a gente vê a escola como um todo, e não só no processo de transmissão e aquisição de conhecimentos. Um outro aspecto importante da qualidade de vida, também aqui representado, é o lazer. Então, quando a gente falar de lazer, no lazer a gente está pensando no que é feito no tempo livre. Por tempo livre, temos que excluir as atividades de trabalho e as atividades, por exemplo, como vocês, dentro da universidade, ou quando vocês estão assistindo uma aula, né, no computador. Então, no lazer, a gente pensa em tempo livre, eu não tenho nenhuma obrigação a cumprir. Também no lazer é importante apontar uma característica de que o que é feito no lazer deve ser prazeroso, deve ser agradável para aquela pessoa e ela faz porque ela quer, ela não está sendo obrigada a fazer. Então, o que ela pode fazer no lazer, de que maneira ela consegue utilizar o seu tempo livre, se ela tem condições favoráveis de lazer, né? Não só um lazer pago, como por exemplo ir ao cinema ou ir ao teatro, mas também um lazer numa praça pública, numa praia, num parque, onde atividades sejam oferecidas, condições do local que sejam adequadas à prática de diversas atividades pela população. O que é feito no tempo de lazer da pessoa também conta para a qualidade de vida. E um último fator, mas não menos importante, porque todos são importantes, é a espiritualidade. Então, entende-se aqui por espiritualidade, não necessariamente que a pessoa tenha uma religião, uma prática formal, mas que ela tenha, ela tenha fé, ela tenha a confiança, né, a crença de que se uma situação é difícil, essa situação pode melhorar, ela realmente acredite na mudança de situações desfavoráveis, ela valorize e reconheça as situações que são favoráveis, né? Então, é um fator importante o da espiritualidade, que não necessariamente implica em ir a um lugar,
em determinados rituais, determinadas situações que devem ser seguidas. O que é importante aqui, quando a gente fala de qualidade de vida, depois de explicar um pouquinho de cada um desses aspectos, é que vocês entendam que a qualidade de vida, ela, primeiro, é multifatorial, tem muita coisa envolvida, né? Então, quando a gente fala assim em ambiente, como é que eu chego à faculdade? Como é que eu chego ao trabalho? É ônibus, é a pé, de bicicleta, é carro, é metrô, esse é um transporte público, ele vem no horário programado, as ruas têm condições satisfatórias, eu consigo ir sentado ou eu vou ficar 1, 2 horas em pé, né? Vou chegar super cansado já naquele local de trabalho ou de estudo, enfim. Então, assim, são muitos fatores envolvidos dentro do que a gente colocou aqui como pontos principais e, além disso, a qualidade de vida ela é considerada subjetiva. Então, depende das expectativas de cada um. Uma pessoa pode almejar morar num grande centro urbano, trabalhar dentro de um escritório, né, renomado, de terno, gravata, enfim, com um ambiente de maior formalidade, enquanto outro indivíduo acredita que vai viver bem se for morar na zona rural, numa chácara, num sítio, praticamente sobreviver, né, viver de atividades lá básicas de plantio, de colheita, enfim, com algumas economias ou com uma aposentadoria, um dinheiro fixo que tenha para as contas que serão mínimas, né? Então, isso chama-se expectativa. Cada indivíduo tem as suas metas, né? Almeja determinadas situações. Então, para uma pessoa ter qualidade de vida ótima, pode ser morar num grande centro urbano, ter um salário altíssimo, enquanto para outra pessoa não interessa o quanto ela vai ganhar, ela só quer ter dinheiro na conta para sobreviver, né? Para os custos básicos do dia a dia. Ela pode morar numa cidade pequena, ela pode morar na zona rural, e isso para ela é viver bem. E aí vamos aos conceitos, né? E a classificação, principalmente, de atividade física. Então, antes de conceituar, vocês estão vendo aqui que a gente tem atividade física de deslocamento, atividades físicas domésticas, atividades físicas ocupacionais ou laborais e atividades físicas de lazer. Alguns autores também citam atividades físicas da vida diária, também colocam dentro da classificação. Então a gente vai pensar, as atividades físicas da vida diária seriam essencialmente cuidados pessoais, como tomar banho, vestir uma roupa, tirar uma roupa, pentear o cabelo, escovar os dentes, né? Lavar o rosto, seriam atividades da vida diária. Vamos ver aqui exemplos, né, dessas classificações de algumas desses tipos de atividades físicas. Então, primeiro, quando a gente vê aqui uma moça passeando com o cachorrinho, a gente está vendo uma atividade física de deslocamento. Na atividade física de deslocamento, o indivíduo vai de um ponto a outro, né? Ele usa o seu corpo para percorrer uma determinada distância. Então, além do passeio com o cachorro, para que o cachorro faça lá as suas necessidades, né? Você vai ter, quando, por exemplo, sai de casa e caminha até o ponto de ônibus, quando você sai da sala na faculdade e vai até o estacionamento pegar o carro ou pegar a sua bicicleta, né? Desce as escadas para a lanchonete da faculdade, vai à padaria comprar um pão, enfim, são as atividades onde você muda a posição do seu corpo, né? Você vai de um ponto a outro. Aqui no meio, a gente tem um exemplo de atividade física doméstica. Uma pessoa varrendo a casa. Então, as atividades domésticas vão envolver justamente os cuidados domésticos. Se você tem um jardim e no final de semana você vai regar, cortar algumas
alguns galhos, né? Vai plantar novas flores, você está dentro do que é chamado de atividade física doméstica. Com a sua movimentação corporal, você cuida da sua casa. A nossa última ilustração de um gari varrendo a praia, limpando a praia, né, demonstra uma atividade física laboral ou ocupacional. O que é essa atividade física laboral ou ocupacional? É a movimentação relacionada ao seu trabalho. Então, dependendo onde você trabalha, qual é a necessidade de utilização do seu corpo para realizar as suas tarefas, você vai ter mais ou menos atividade física no dia a dia, dentro da classificação de uma atividade física ocupacional ou uma atividade física laboral. E a gente tem mais um tipo aqui, que eu não trouxe, a gente não colocou nenhuma figura, porque a gente vai ver que tem associação direta com o nosso próximo conceito, que é o exercício físico, que são as atividades físicas do lazer. Então, no lazer, a gente pode ter uma questão que é importante, né? Eu posso ter um lazer ativo, eu posso ter um lazer passivo. Quando eu vejo televisão em casa, eu tenho um lazer passivo. A atividade física máxima que eu faço é apertar o botão do controle remoto. Quando o controle não está funcionando, eu quero mudar de canal, eu tenho que levantar do sofá, troco o canal, volto para o sofá. E eu tenho o lazer, que é um lazer ativo, que aí sim vai envolver, por exemplo, sair para dançar com os amigos no final de semana, né? Sair para jogar vôlei na praia, para ir numa praça, para alguma atividade, enfim, que integre que você esteja movimentando o seu corpo, que esteja sendo proporcionada alguma atividade física de movimentação corporal, eu tenho um lazer ativo. Então, a prática dos esportes, a prática de alguma modalidade de exercícios, por exemplo, numa academia, né? Dançar numa boate, enfim, são atividades consideradas atividades físicas recreacionais ou de lazer. Então, a gente vai sempre lembrar, depois que eu mostrei para vocês essas diferenças, né, quanto à classificação de atividade física, é muito importante lembrar o conceito. A atividade física, o conceito está aqui apontado, né? Você realiza movimentos com a sua musculatura, cujo gasto calórico vai ser sempre maior que o gasto calórico de repouso. Então, entenda por repouso a situação deitado, dormindo, a situação deitado vendo televisão, sentado em sala de aula, né? Sentado lendo um livro, ou seja, a sua movimentação corporal, por exemplo, lendo um livro, ela é mínima. Você vai virar uma página, né? Na hora em que você levantar para pegar um copo d'água na cozinha, você fez uma atividade física de deslocamento até a cozinha e a partir desse momento você gastou mais calorias do que quando você estava sentado, né? Quando a gente movimenta a musculatura esquelética, a gente aumenta o nosso gasto calórico, porque é importante que o organismo, de alguma maneira, se mobilize para fornecer energia para a contração muscular. Por isso que a gente vai ter um gasto calórico maior sempre que a gente se movimentar. Quando a gente fala desse conceito, né, que a gente está vendo aqui, com relação a gasto calórico maior que o repouso, e quando a gente pensa que a atividade física depende da movimentação corporal, vocês já sabem que existe um problema na sociedade industrializada, né? Atualmente, o que a gente tem, em função da tecnologia, em função de muitas facilidades para realizar diversas atividades do dia a dia, a gente tem uma redução da movimentação corporal. Então, em função
dessa facilidade, eu tenho o controle remoto, como eu citei antes, né? Eu tenho a escada rolante, eu tenho o elevador, eu tenho o carro, eu tenho aparelhos domésticos, eu não preciso mais bater o bolo na mão, então eu tenho a batedeira, né? Já tenho os robozinhos lá que fazem serviços domésticos, que num futuro próximo serão bem mais acessíveis do que eles são hoje. Então, quando a gente pensar lá nas facilidades do dia a dia, a gente já sabe, é fácil concluir que a sociedade industrializada, os países desenvolvidos e em desenvolvimento, as pessoas têm reduzido a sua movimentação corporal no dia a dia. E aí o conceito, né? A gente vai falar um pouquinho de exercício físico. Tenho vários exemplos de exercício aqui para vocês. Então, pessoas correndo numa academia, numa esteira, pessoas realizando uma coreografia de dança, a prática de esportes, né? O ciclismo, natação, corrida também, só que no ambiente externo, a corrida outdoor. Então, a gente está vendo aqui vários exemplos de exercício físico. Qual vai ser a diferença? O que seria o exercício físico? Então, o exercício físico, ele tem algumas diferenças com relação à atividade física. Quando eu falo que eu faço um exercício, primeiro, esse exercício tem um objetivo bem claro. Eu quero melhorar meu condicionamento, eu quero reduzir meu percentual de gordura, eu quero aprimorar a coordenação motora para um determinado gesto esportivo, eu quero aprimorar a impulsão para um salto de um jogador de voleibol, por exemplo. Então, existe um objetivo. Para que esse objetivo seja alcançado, eu vou ter que preparar, né, realizar atividades de maneira repetitiva também. Então, a gente falou do objetivo e a gente fala que eu tenho repetição. Não adianta pensar em melhorar o condicionamento aeróbico e caminhar só uma vez, dali a um ano caminhar de novo. Eu vou precisar repetir. E aí, existe uma estrutura. Eu vou repetir durante quanto tempo, quantas vezes por semana, em que intensidade. Então, como é esse processo, né, do exercício? O profissional de educação física, ele vai prescrever para o seu aluno, ele vai orientar o seu aluno quantas vezes por semana, qual é a intensidade, se vai haver ou não variação da intensidade, qual seria o melhor momento, o aquecimento que ele deve fazer, o relaxamento ao final daquela sessão de exercícios, ou seja, existe uma estrutura por trás da prática do exercício físico. Porém, a questão é, todo exercício físico, todo, é considerado uma atividade física. Por quê? Porque o exercício físico simplesmente aumenta o gasto calórico em função de ser realizado graças à contração muscular. Então, sempre que eu faço um exercício, meu treino de voleibol, meu treino de basquete, minha sessão de musculação, minha aula de natação, eu estou fazendo uma atividade física. Porém, não necessariamente, quando eu faço uma atividade física, ela é um exercício físico. Então, quando eu estou varrendo a minha casa, no final de semana, né, tirando o pó dos móveis, eu não estou fazendo um exercício. O meu objetivo é só manter a casa limpa. O objetivo não é um ganho de condicionamento ou um aprimoramento em alguma habilidade esportiva, né? Para ser exercício, é bem claro, pensem que o objetivo visa melhoria de condicionamento físico ou de alguma habilidade esportiva. A atividade física de deslocamento, quando eu vou até a padaria, esporadicamente, não tem uma velocidade de caminhada estabelecida, não tem um tempo mínimo a ser realizada essa caminhada, né? Não tem um número de dias por semana estabelecidos, essa caminhada até a padaria é só uma atividade física de deslocamento. Porém, quando eu caminho na esteira, ou na praça, ou ao redor do quarteirão, durante 30 minutos, porque aquilo foi estipulado, eu procuro manter uma determinada velocidade, eu faço isso 3 vezes por semana, porque
em 1 mês ou em 2 meses eu pretendo repetir um teste e identificar uma melhoria na minha capacidade aeróbica ou cardiorrespiratória, aí essa caminhada é considerada exercício. Aquela até a padaria é atividade física. A gente vai falar agora de sedentarismo. Então, antes de vermos um vídeo que aborda esse assunto, vamos só prestar atenção nessas duas figuras que estão aqui, né? Que demonstram pra gente hábitos atuais. Então, no lazer, as pessoas tendem a sentar em frente à televisão, ou ler, ou, enfim, ficam assistindo seus programas, né? Uma tendência que a gente vê cada vez mais dos indivíduos simplesmente dentro de um lazer passivo. E, no momento em que eu posso ter uma atividade física de deslocamento, ou seja, subir a escada, quando eu chego na estação do metrô, a gente observa nessa figura que existe uma fila do lado esquerdo, onde eu tenho a escada rolante. E aí eu não estou subindo, indo para o andar de cima, graças à minha movimentação corporal, à contração dos meus músculos, mas sim, eu estou fazendo isso graças à tecnologia, que é a escada rolante. Então vamos conferir de olho na imagem? Bom, nesse vídeo, o nosso colega correu, né? Correu numa menor velocidade, em menor velocidade do que os outros, né? Para tentar lá salvar a sua vida. Na realidade é uma brincadeira. A gente usou assim essa animação só para ilustrar a relação fundamental entre sedentarismo e prevenção de doenças, aumento da expectativa e, lógico, também da qualidade de vida, já que o indivíduo não sedentário, ele tem condições de prevenir diversas doenças, que são doenças da sociedade moderna. Então, no vídeo a gente vê que ele correu, mas o excesso de peso fez com que, mesmo correndo, né, ele acabasse sendo uma presa bastante fácil lá e fosse devorado. Então, na realidade, existe uma associação direta, isso está muito bem estabelecido pela literatura, entre sedentarismo e a proteção contra, que a gente chama aí de DCNTs. As doenças, está lá no material, no conteúdo online de vocês, mas a gente tem que lembrar aqui, doenças crônicas não transmissíveis. Então, essas doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, as doenças coronarianas, serão um assunto muito importante na nossa terceira aula, né? Alguns tipos de câncer, osteoporose, que vem aumentando bastante, diabetes, hipertensão, existem diversas doenças, a própria obesidade, que hoje,
muita gente considera uma doença não pela obesidade em si, mas porque a obesidade traz com ela diversos problemas de saúde, aí sim, diversas doenças associadas. Então, o que a gente tem é, claro, né, muito claro, que o sedentarismo, essa condição de gastar poucas calorias por semana com atividades físicas, é uma condição que aumenta o risco de doenças crônicas. Por outro lado, o indivíduo que é moderadamente ativo, ele já começa a ter uma proteção com relação a essas doenças só em função da sua prática de atividades físicas. Então, vamos parar um segundo aqui e pensar sobre isso, né? Parar um pouquinho. O gasto calórico do sedentarismo é classificado como aquele indivíduo que com atividades físicas gasta até 500 quilocalorias por semana. É um gasto calórico muito pequeno, de fato é um gasto calórico bem pequeno. Porém, vamos dar um exemplo de uma pessoa que mora numa casa ou num prédio com elevador. Aí vai para o trabalho, vai pegar o elevador em frente da porta, vai descer. Entra no carro, na garagem, no local que trabalha também tem uma garagem, sai do carro, entra no elevador da garagem, vai até o seu escritório e tem na sua atividade laboral pouca movimentação. Por exemplo, digitação. Trabalha sentado, digitando, às vezes pede uma comida, a comida vem na mesa, ou então o refeitório é logo ao lado, né? Já não desloca tanto como não deslocou para ir ao trabalho, não vai deslocar para voltar. Se tiver que subir um andar para falar com uma pessoa de outro departamento, vai usar o elevador, evita a escada. E depois, quando chega em casa, vai assistir televisão, ler um livro, ver um filme, enfim, lazer passivo. No final de semana também dá preferência a atividade de lazer passivo. Essas pessoas existem? Existem. E no Brasil, a gente tem a estimativa de 2011, né? 14% dos brasileiros são considerados sedentários. Esses dados são do Ministério da Saúde, são dados atualizados anualmente, né? E as entrevistas são feitas em todas as capitais do país, a gente chega a uma média nacional. Então a gente tem 14% dos brasileiros sendo sedentários, né? Existe um outro problema aí. Pessoas que são fisicamente ativas, pelo menos num nível moderado, que realizam 30 minutos de atividades físicas 5 ou mais vezes por semana, usam bastante o seu corpo para o deslocamento, fazem atividades físicas no lazer, no Brasil são cerca de 30%. Então, eu tenho 30% de pessoas, no mínimo, moderadamente ativas, podendo chegar a muito ativas. A gente vai incluir atletas, pessoas que na sua ocupação têm um gasto calórico muito elevado. Então, a gente já vê pela conta que 56% dos brasileiros não são nem sedentários, nem moderadamente ativos. Eles estão num nível em que eles praticam atividades físicas, mas de maneira insuficiente. Eles são considerados pouco ativos ou insuficientemente ativos. A ideia, lógico, é mudar essa situação, já que o sedentarismo tem associação direta com diversas doenças. Por que a gente precisa, como está apontado aqui, conscientizar a população para realizar mais atividades físicas no seu dia a dia? Primeiro, o sedentarismo, ele é um fator de risco primário para a doença coronariana. A gente vai ver na terceira aula que a doença coronariana é o tipo de doença cardiovascular que mais mata no Brasil e no mundo, quando a gente falar em país desenvolvido e em desenvolvimento, né? Então, essa doença coronariana, maior causa de mortalidade, e é necessário, então, se proteger, né? Tentar evitá-la. O sedentarismo, quando a pessoa é sedentária, ela aumenta a chance de ter uma doença coronariana. Também, outras doenças crônicas não transmissíveis. Então, lá na aula sobre câncer,
a gente vai ver que indivíduos fisicamente ativos, pelo menos num nível moderado, as pesquisas têm demonstrado proteção aumentada contra alguns tipos de câncer. As pessoas fisicamente ativas têm menos riscos de alguns tipos de câncer. Então, osteoporose, que é a redução da densidade do osso, a ponto de ficarem tão frágeis que podem ter uma fratura sem nenhuma movimentação corporal, sem nenhuma queda, entre outras doenças que a partir de agora a gente vai começar a discutir na disciplina, né? Especialmente a partir da terceira aula. Então, o sedentarismo, ele se tornou, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, um problema de saúde pública. Se a gente tinha problemas muito mais do ambiente no século XIX, XVIII, como determinantes para a mortalidade da população, hoje o sedentarismo é um dos fatores determinantes para a mortalidade da população. Então, é vital que haja uma conscientização das pessoas para que elas pratiquem mais atividades físicas. Essa conscientização, ela deve vir, sim, apoiada em políticas públicas, de promoção de atividades físicas para a população, em espaços públicos. Existe uma associação direta entre sedentarismo e renda, né? Familiar, renda pessoal. Então, no Brasil, a gente já sabe, assim como é a tendência nos outros países, que quanto maior a renda do indivíduo, maior é a relação que essa pessoa tem com a prática de atividades, de exercícios físicos. Porque ela consegue, por exemplo, pagar uma academia e ter orientação de um profissional e realizar de forma adequada o que é necessário para se prevenir de algumas doenças. Quando a gente fala em problema de saúde pública, a gente tem que pensar que é importante, então, que a população, de maneira geral, independentemente das suas condições financeiras, da acessibilidade, o local onde moram, elas devem ter um direcionamento, né? Devem ter um planejamento por parte do governo para que elas possam sair dessa condição sedentária ou pouco ativo e chegar até, no mínimo, a condição moderadamente ativa. Chegamos ao fim dessa nossa primeira aula. Vamos rever os assuntos que foram estudados. Então, resumindo, nessa aula a gente viu conceito de saúde, fatores importantes que determinam a condição de saúde de um indivíduo, quais são os fatores também relacionados à qualidade de vida, o quanto ela é subjetiva, o quanto depende das expectativas, dos anseios, dos desejos de cada pessoa e que também não depende apenas do indivíduo e sim das condições, né, que a cercam. Nós vimos os conceitos de atividade física e exercício físico, bem como a classificação, os tipos de atividades físicas que nós temos, né? Que todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Então, sempre lembrem que o exercício, ele tem fundamentalmente um objetivo, ele deve ser repetido várias vezes, ele tem um planejamento, ele é planejado, uma estrutura a ser seguida. Enquanto a atividade física refere-se à movimentação corporal, que vai gerar um gasto calórico maior do que o gasto calórico de repouso. E por último, falamos sobre sedentarismo. A classificação, até 500 calorias por semana, a associação do sedentarismo com a saúde, especialmente quando falamos em prevenção de doenças. O indivíduo sedentário, ele também é muito importante a gente lembrar que é óbvio, se você se movimenta pouco, você vai ter menos disposição, menos resistência para o dia a dia. Então isso acaba atrapalhando na própria convivência, né, no momento de lazer, sair, ter ânimo para sair, para fazer algumas coisas, no seu trabalho, no seu rendimento, enfim. O sedentarismo é hoje considerado um problema de saúde pública no Brasil,
né? A gente precisa movimentar a população e o profissional de educação física ele é fundamental na conscientização da sociedade com relação a evitar, né, combater o sedentarismo. Na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho mais sobre alguns conceitos relacionados também com a disciplina e que são fundamentais para a compreensão da relação entre atividade física, saúde e qualidade de vida. Obrigada.